Senador, boa tarde. Seja bem-vindo. Senador, quando o senhor foi questionado pela primeira vez numa entrevista saindo do STF pelo repórter do portal Intercept, o senhor respondeu: de onde você tirou essa informação é mentira. Fecha aspas. Antes disso, o senhor em reiteradas vezes tinha dito que não havia qualquer relação entre a família do senhor e o senhor mesmo com o Vorcaro. Inclusive tinha um mote que o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Mas as conversas depois mostraram que o senhor e Daniel Vorcaro tinham alguma intimidade, inclusive estavam combinando o almoço, jantar, de levar o protagonista do filme para jantar na casa dele. O senhor se referia a ele como meu irmão, né? O senhor disse para ele: irmão, eu estarei contigo sempre, não tem minha conversa entre a gente. Quer dizer, fica claro que existia uma proximidade essa que continuou depois em 25, várias conversas do senhor com Vorcaro, combinando encontros na casa do próprio Vorcaro. Quer dizer, não fica uma contradição entre o que o senhor dizia antes da revelação dos áudios e o que o senhor diz hoje? Não, Pedro, mais uma vez, o contrato tinha cláusula de confidencialidade. São punições severas se eu descumprisse isso. Minha única conexão com ele foi este filme. Portanto, a partir do momento que eu falasse: olha, eu conheço ele, a pergunta seguinte ia ser: tá, qual a sua relação? Eu ia ter que falar que era o filme. Foi só porque eu queria preservar esta obra de arte, essa grande produção que vai emocionar todos os brasileiros. Absolutamente nada diferente disso, tá? O que já foi dito várias vezes. Agora, a última parcela de investimento que ele fez, Pedro, foi em maio de 2025. Portanto, não tinha toda essa confusão, tudo que nós sabemos hoje sobre a sua atuação, não existia na época, como não existia lá em dezembro de 24, quando ele aceitou fazer investimento privado nesse filme privado, gente. Então, assim, depois desse tempo, quando eu percebi que ele não estava honrando com as parcelas do contrato, eu busquei ele algumas vezes para entender o que estava acontecendo. Inclusive, eu falava: olha, eu preciso procurar outros investidores, porque com o que tem investido não vai ser suficiente para concluir o filme. Então, foi isso que aconteceu, nada além disso. Qualquer conversa minha, qualquer encontro, foi sempre, Pedro, no sentido de falar sobre o filme. Era um tema, era monotemática a nossa conversa. E essas situações que ocorriam era para que ele visse com os próprios olhos que o investimento que ele estava fazendo estava acontecendo. Nada além disso. Eu estava em São Paulo, dentro do estúdio, conhecendo inclusive os atores, conhecendo o meu ator que me interpretava lá no estúdio em São Paulo. E como eu sei que ele morava em São Paulo, eu tento falar: você quer conhecer os atores? Nada além disso, não tem intimidade. Quando eu me refiro a irmão, meu irmão, quem é do Rio de Janeiro sabe que é assim que a gente se comunica, que fala com outras pessoas. Você imagina o público evangélico. O público evangélico só se refere a outro como irmão. Tem algum problema nisso? Lá no Rio Grande do Sul é guri, lá no Paraná é piá, em São Paulo, onde eu estou aqui agora, em Campinas, é mano. Lá em Brasília chama o outro de velho. Quer dizer, não é uma intimidade. Eu nunca viajei com ele, não conhecia a família dele, enfim, não tinha nenhum convívio social com ele. Minha conexão com ele foi estritamente para investimento privado, nesse filme privado de um filho que queria fazer essa obra em relação ao seu pai. Mais nada além disso, Pedro.